Oi? Vamos lá, vamos dar continuidade à exposição sobre o fato União Ibérica, que acontece entre 1580 a 1640. Vamos traçar alguns pontos aqui para a gente ter uma certa, assim, para a gente ir direcionando essa nossa leitura, né? Essa nossa análise sobre esse período aí que acontece no século XVI, já no finalzinho do século XVI, e num bom desenvolvimento do século XVII, né? Então, olha, eu fiz alguns pontos. Primeiramente, eu tracei aqui um cronograma. Então, o primeiro ponto que a gente tem que buscar fazer uma análise, uma compreensão, seria sobre a crise da sucessão portuguesa. Em relação a essa crise da sucessão portuguesa, quando eu estou falando isso, eu estou falando da morte de Dom Sebastião, que era rei de Portugal em 1578, e a batalha que estava participando da batalha de Alcaçar-Quibir, né? O que foi? O que acontece por trás disso daí que nós vamos necessitar também ter uma certa compreensão e ter uns certos elementos para analisar. Outro ponto também dentro desse mesmo contexto vai ser sobre a posse de Dom Henrique em 1578. Por quê? Sabemos que, conforme a história, Dom Henrique era um cardeal, não tinha herdeiro, já com idade avançada, e com pouco tempo ele veio a falecer. Então, em 1580, Dom Henrique faleceu. Com o falecimento de Dom Henrique, novamente a coroa portuguesa estava sem o seu rei. Então, com essa morte de Dom Sebastião e, consequentemente, a morte de Dom Henrique, acaba-se a dinastia de Aves. Então vamos entrar no segundo ponto, a integração das coroas. Vai haver integração das coroas. Felipe II, que era rei da Espanha, vai unificar o seu reino. Então ele vai ser rei da Espanha e rei de Portugal. Então ele passa a ter o domínio sobre as duas nações. Nesse ponto aí, nós vamos começar já a perceber a relação que vai existir com o Brasil, fato com o Brasil. Por quê? Se Felipe II estabeleceu a união das coroas, ele sendo rei de Portugal, ele passa a ser o principal dominador da colônia Brasil, entendeu? Então, a partir desse momento, vamos perceber o que vai acontecer. Nós vamos deixar de ser dominado pelos portugueses e passarmos agora a ser dominado pelos espanhóis. Então aí é um ponto bem importante, bem significativo para a gente começar a refletir também. O que vai vir a partir desse momento aí que nós vamos ter agora a dominação dos espanhóis? Havia esse interesse dos espanhóis em relação a dominar Portugal? Por qual sentido? Vamos dar uma olhadinha bem criticamente, apreciando esse ponto, que nós vamos encontrar muita coisa significativa para poder entender e para poder refletir, certo? Passando esse ponto, eu passei para o terceiro ponto, que foi exatamente as consequências, que é isso que eu já estou aguçando aí no ponto anterior, quando eu falo da integração das duas coroas. Então já vai chamando atenção para o fato. Vai haver o quê? Quem é que estava dominando o comércio econômico do açúcar aqui no período anterior à União Ibérica? Olha, lembre-se bem, era a Holanda. Então a gente vai refletir um pouquinho mais atrás sobre o sucesso das duas capitanias, São Vicente e Pernambuco. Quem é que estava por trás deles? Os holandeses, né? Então, gente, o que está se dando aí? Está havendo uma transformação, está havendo uma mobilização em questão política e poder dentro do Brasil, reflexo da União Ibérica. Outro ponto que eu coloquei aqui é uma certa trégua que vai haver depois que os holandeses foram expulsos aí pela primeira vez. Vai haver um certo acordo com a Espanha. A Espanha vai retomar esse acordo por conta de quê? Qual era a intenção que a Espanha estava tendo? Os holandeses vão entrar? Vão entrar no Brasil novamente. Aí eles vão entrar no período de 1624 na Bahia.
ou especificamente em Salvador. Só que aí eles permaneceram pouco tempo. Em 1625, eles foram expulsos novamente. Por que essa expulsão? Vamos dar uma analisada bem direitinho nesse ponto. O que acontece aí? Nós estamos falando já de uma expulsão que acontece entre 1624 e 1625 dos holandeses. Eles vão retomar, só que agora é 1630 e eles vão permanecer até 1654, ou seja, 24 anos. Mas agora o que? Eles entraram em Pernambuco. O que vai acontecer em Pernambuco? Principalmente a figura de Maurício Nassau. Qual a contribuição que ele vai trazer para isso? Quem é que estava por trás de toda a política administrativa, econômica e social de Maurício Nassau? O que estava por trás disso? Certo? Saindo desse ponto, nós vamos para encerrando já. Aí, ó, está se encerrando essas consequências que nós estamos falando desse período entre 1580 e 1640. Então, quando chegou 1640, Portugal retoma o seu poder, se torna de novo independente. E aí o que vai acontecer? Vamos lembrar. Desde as grandes navegações até esse período que nós estamos falando, a situação de Portugal não era muito boa. Portugal estava endividado. A crise econômica estava cada vez mais se acentuando. Então imagine aí, passar 60 anos sob o domínio dos espanhóis. O que acontece? Acúmulo de problemas para Portugal, né? Então o que vai acontecer a partir de 1640? Uma nova conotação vai se dar. Quem é que vai sofrer esse processo todinho de retomada que se chamou restauração? A ideia que os portugueses vão ter é que, agora a gente vai ter que acochar mais na exploração do Brasil, porque nós precisamos resgatar a nossa economia. Então, a partir desse momento aí, gente, tem-se um acocho de cobrança de impostos no Brasil. Então, vai surgir várias revoltas, que elas receberam o nome de revoltas nativistas, que foram as primeiras manifestações de amor que aqueles primeiros portugueses que vieram para o Brasil começaram a ter pela terra em que eles passaram a morar. Só que esses movimentos nativistas, eles não tinham ideias separatistas. Eles não tinham aquela ideia de da colônia se tornar independente, da colônia lutar pela sua liberdade. Um dos pontos que eu poderia chamar a atenção é para dizer que essa concepção de liberdade que vai surgir no Brasil, ela é consequência ainda da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ainda não tinha ocorrido para trazer exatamente esses princípios de ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, olha, vamos começar a analisar esses pontos que eu lancei aqui para que a gente possa ter possivelmente uma discussão. Repassa para mim as dúvidas, os comentários que vocês possam ter a partir das leituras que vocês estão tendo, para que a gente desenvolva esse processo de integração de ideias, essa discussão de ideias. É isso daqui que a minha intenção, o meu objetivo em levar esses vídeos para vocês, em fazer com que vocês tenham esses vídeos, é de que a gente aguce a nossa capacidade de refletir. E a partir dessa capacidade da reflexão, nós possamos traçar uma compreensão sobre a história do Brasil em todos os períodos que nós vamos analisar, em todos os períodos que nós vamos estudar. Eu vou aguardar a presença de vocês, né, a procura de vocês, através de dúvidas que a gente possa desenvolver em comentários, ok? Aguarde!